Salve, salve galera! Como vocês estão? Hoje eu estou aqui com meu amigo Siddhartha Gautama. Eu chamo ele de Segurança da Pineal, que ele é um Buda bastante imponente, pronto para aplicar a espadada da compaixão em problemas que possam estar acontecendo por aqui. Mas hoje eu estou ao lado dele para poder passar um pouco desse conhecimento que eu até postei ontem nos stories sobre essas práticas do insight que nos levam a despertar para a não dualidade. A não dualidade significa que nós não somos um dois, nós não estamos separados da existência. Não há seres isolados dentro dos corpos, vivendo de formas autônomas no meio dessa dança existencial. A não-dualidade já é a nossa herança, não é algo que a gente tem que conquistar, não é algo que a gente tem que ralar para chegar nesse lugar da não-dualidade. A não-dualidade simplesmente já é o que somos, só que o que acontece é que temos uma série de camadas, uma série de conceitos em nossas mentes que faz com que a gente se sinta separado, né? Então a gente aponta que a não-dualidade já está acontecendo, mas não é assim que a gente vem se sentindo. A gente se sente separado, a gente se sente isolado dentro desse corpo e separado do resto das coisas. Esses treinos antigos, esses treinos da individualidade, que também são necessários, apesar de eu estar sempre batendo nessa mesma tecla, não significa que eu não valorizo o meu eu, não valorizo o Caio, não vou ao psicólogo para tentar entender as questões do Caio, mas através das práticas contemplativas a gente vai investigar realmente como que esse Caio é formado, quem é esse Caio. E através dessas investigações a gente vai desfazendo esse senso jocoso, pegajoso de ser um agente separado de todo o resto do processo. Porque enquanto estamos felizes é maravilhoso estar no corpo do Caio, estar processando através da ótica desse Caio. Agora, quando o Caio perde, quando o Caio está triste, aí o sofrimento é instalado, né? E a gente bem sabe como que acaba funcionando as coisas. Então, quando a gente vai praticar Vipassana, a gente trabalha com essa desconstrução dos fenômenos para perceber que esses fenômenos mentais, físicos, fenômenos materiais, ou seja, os sons, os cheiros, as visões, os pensamentos, os gostos, as sensações de pressão, calor, todos esses fenômenos que estão compondo a sua experiência e a minha experiência agora, porque são eles que fazem com que a gente se sinta vivos, né? Se sinta acesos nesse exato momento agora. A gente vai, através da prática do Vipassana, assistindo essa dança de fenômenos, porque vocês podem concordar comigo que o tempo todo tem fenômeno entrando e fenômeno saindo. Então, tem o canto do pássaro lá fora entrando dentro de mim, ele nasce esse canto, logo esse canto se esvai, desaparece, aí já vem logo um pensamento, aí vem uma sensação na barriga, eu mesmo estou com um pouco de fome agora. Então, a todo tempo tem fenômeno entrando e fenômeno saindo, fenômeno entrando e fenômeno saindo. A prática do Vipassana vai nos levar a captar, perceber como que realmente essa dança fenomenológica está acontecendo. Porque a mente não treinada, a nossa mente mesmo não treinada, ela acredita que esses fenômenos, eles duram, ou seja, eles talvez são sólidos, fixos, parados, e a mente não treinada acredita que há um agente por trás desses fenômenos. Tem alguém por trás processando, controlando esses fenômenos. E à medida que a gente vai avançando na prática do insight, a gente vai percebendo que a realidade, na verdade, não há controle algum. No máximo, eu gosto de dizer para não assustar muito, a gente consegue organizar esses fenômenos, organizar um pouco a nossa vida. Agora, controlar mesmo a nossa vida é muito difícil entrar nesse tipo de ideia.
Eu estou aqui com o nosso amigo Buda hoje só para descrever um aspecto muito interessante que à medida que a gente vai progredindo e aprendendo a assistir essa dança impermanente, sem controle desses fenômenos que entram e saem, a gente vai percebendo que nós temos nós mesmos, sensações de uns nós, e esses nós eles estão localizados ou no coração ou na cabeça, na região da testa, que é quando a gente diz eu, né? Eu até indico para você, fale eu em voz alta e perceba de onde que vibra essa sensação de ser um eu. Geralmente, maior parte dos casos é no coração ou na cabeça, para algumas pessoas também ali no plexo solar. Então quando a gente diz eu, a gente está partindo desse lugar que possivelmente esse eu está vivendo. Então no meu caso, por exemplo, eu tenho um eu muito forte na cabeça, penso muito, sempre leio bastante, mas bastante no coração também. E a gente percebe que a sensação de ter um eu em algum ponto do corpo é como se tivesse, vamos dizer assim, uma casa de máquinas dentro da minha cabeça e tem algum ser ali controlando, apertando botões, fazendo com que eu me movimente, que eu fale, que eu reaja, que eu sinta as minhas emoções. E na verdade não é bem assim, né? Você não consegue localizar o eu. Se você falar que o seu eu é o seu corpo, a gente pode até perguntar, se a gente corta o seu corpo em várias fatias, qual dessas fatias está vivendo o seu eu? Se o eu são os pensamentos, por que a gente não consegue controlar esses pensamentos? Uma hora eu estou pensando em banana, outra hora eu estou pensando, sei lá, no Bolsonaro. Então o eu, na verdade, ele é um construto, ele é um emaranhado de fenômenos, ou seja, todos aqueles fenômenos que a gente está conversando compõem esse senso de identidade, e esse eu tem a ver com a nossa memória, que não é exata, a gente bem sabe, né? As nossas memórias não são exatas. Esse eu ele é formado por tendências e hábitos, e é necessário para a gente viver convencionalmente, né? É necessário para a gente estar se relacionando, construindo coisas, construindo uma estátua bonita dessa do Buda, mas quando a gente se põe a investigar profundamente, a gente não encontra algo que possa ser chamado de eu e que esteja localizado em algum lugar. Mas o senso de estar num eu parte desses pontos, e esses nós, eles são emaranhados de fenômenos, são nada mais, nada menos que fenômenos, ou como os budistas gostam de dizer, são karmas, né? Karmas são ações, conjuntos das nossas ações, reflexos dos nossos pensamentos. E a tendência da mente não treinada é a seguinte: surge um fenômeno, esse aqui é um fenômeno, eu achei bem interessante usar esse torus para demonstrar um fenômeno, e a tendência é que esse fenômeno surge por estarmos acreditando de uma forma muito aprofundada que somos um eu, a gente capta, percebe esse fenômeno e o fenômeno fica batendo, indo até esse nó e voltando. Ocorre um ping-pong entre eu e o fenômeno e eu e o fenômeno e eu. Isso é o que a gente chama de dualidade, eu e a experiência, 1, 2. Você já esteve, por exemplo, numa festa e sei lá, um grupo de pessoas começou a falar, olhou para você e você acreditou que elas estavam falando de você, mas na verdade elas estavam falando de qualquer coisa aleatória e não era você, na verdade, era só sobre qualquer coisa aleatória. Então a tendência de achar que somos um eu é esse autocentramento exacerbado. Eu uso um exemplo que, por exemplo, eu posso te chamar do outro lado da rua, e daí você não me escuta, apenas isso, não me escuta, e eu acredito que você está me ignorando, mas na verdade você só não estava me escutando. Então esse ping-pong entre esses nós e o fenômeno é o que faz esse senso de pegajosidade acontecer, ou seja, o fenômeno surge, eu digo que sou eu, me agarro nele e fico ali fabricando em cima. Ou eu tento afastar esse fenômeno, que é a mesma coisa que agarrar, né?
À medida que a gente vai progredindo no Vipassana, a gente vai reconhecendo que esses nós, eles são, novamente, mais um emaranhado de fenômenos e, novamente, podem ser construídos aplicando a ótica do insight. Podem ser percebidos que são impermanentes, estão dançando e que a gente não tem qualquer tipo de controle sobre esse processo todo. Então, ao invés de ficar escravo desse ping-pong, a gente começa a perceber que quando o pássaro canta, ele só está cantando. Ele não está cantando para nós, ou aquele canto parece uma sinfonia do Beethoven, blá 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 blá. E é assim que a mente funciona. Ela pega o fenômeno, ela diz: esse fenômeno sou eu, e esse eu está localizado em algum desses pontos, e a partir dessa identificação a gente cria a história em cima. Mas na verdade o pássaro só está cantando. Ele não está cantando para nós, o canto não é bonito, o canto não é feio, o canto não enche o saco. Na verdade o canto é neutro, então a vida ela é apenas neutra, ela não tem qualidades da forma como o nosso ego tende a acreditar que o canto do pássaro está me enchendo o saco porque eu gostaria de estar dormindo. Ah, eu amo o canto do pássaro porque eu acabei de receber um salário, aumentou o meu salário e eu estou muito feliz em escutar o canto dos pássaros. Percebe como os fenômenos por si só eles são neutros, mas o senso de estar vivendo dentro desse corpo como um agente separado é que está dando valores a esses fenômenos todos? Enfim, esse é um vídeo para falar um pouco sobre esses nós, um pouco sobre os fenômenos, um pouco sobre o Vipassana. Se você quiser conversar mais comigo sobre essas práticas não duais, você pode comentar aqui embaixo ou me mandar uma mensagem também via Instagram. Vai ser um prazer conversar sobre essas práticas que me representam tanto. Então, boa continuação para vocês e até logo.